A educação no Brasil é coisa séria, principalmente para aqueles que sabem fazer a verdadeira educação. A Secretaria de Educação de Belo Jardim tem a grata satisfação de dizer que, mesmo em tempo de pandemia, a educação, a escola está funcionando de uma forma remota, levando tecnologia e levando informação. E todas as nossas aulas, através da internet, através dos canais dos quais a educação de Belo Jardim tem se feito acontecer. Isso é prova inconteste de que essa educação está em evolução e que a Secretaria de Educação e Tecnologia do nosso município está fazendo com que os nossos alunos tenham aula, mesmo no período de pandemia. E o Brasil é rico. O Brasil, culturalmente falando, é um país dentro de muitos países. E o Nordeste é um desses países brasileiros. Um Nordeste de região macro, grande, composta por 9 estados. Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará, entre outros. E nós nos destacamos numa das culturas mais lindas do mundo. Pois é, a literatura de cordel, um marco vindo de Portugal, chegada ao Brasil e difundida amplamente no Nordeste. No Nordeste brasileiro, nós podemos citar o estado da Paraíba como sendo ele o grande centro do cordel brasileiro. Mas em Belo Jardim, município do estado de Pernambuco, a Secretaria de Educação e Tecnologia tem a honra de dizer que os seus alunos, mesmo no período de tecnologia, está vivendo esse tempo. Porque a educação, ela passa pela tecnologia, mas ela passa muito pelas nossas tradições. O mês de agosto reverencia todo um período de arte popular. E a educação de Belo Jardim convida você a entrar nesse mundo da literatura de cordel, da xilogravura, da literatura que tanto foi difundida em Portugal, hoje ela é um marco legal aqui no Nordeste e Pernambuco não está de fora. Para falar um pouquinho de um grande evento realizado pela Secretaria de Educação e Tecnologia de Belo Jardim, vou chamar o professor Heraldo, que coordenou todo o trabalho aqui na Secretaria de Educação, levando as escolas e os alunos a conhecerem mais o projeto do Cordel. Obrigado, Jadilson. Alô, você. Alô, aluno, aluna da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Eu sou o professor Heraldo Cunha e nós tivemos o nosso projeto bem desenvolvido, a literatura de cordel, Escola em Tempo de Pandemia. E hoje, como eu prometi nas aulas passadas, não é? Vamos divulgar os ganhadores, os vencedores. Mas antes eu quero parabenizar a todos os alunos e alunas das nossas escolas aqui da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim pela participação desse evento, desse projeto, e aos gestores das escolas, aos professores, orientadores, o meu muito obrigado. Tá certo? Daqui a pouquinho vamos dizer os nomes dos ganhadores, dos vencedores, primeiro, segundo e terceiro lugares. Projeto Literatura de Cordel, Escola em Tempo de Pandemia. Então, quero convidar aqui, agora, neste momento, o secretário de Educação, Adriano Cândido, para dar uma palavra para todos vocês. Por favor, Adriano. Obrigado, professor Heraldo Cunha. Obrigado, Jadilson Gonçalves, aqui presentes. Com imensa satisfação que agradecemos a presença, né, diária dos nossos alunos nesse projeto tão grandioso, que é a Literatura de Cordel, projeto que nós temos um polo aqui próximo, onde temos J. Borges em Bezerros, que trabalha a literatura há um bom tempo, ela é tão propagada como o Jadilson citou, mas que realmente temos a agradecer por inúmeros trabalhos que foram colocados, expostos aqui para o professor Heraldo, e que foi difícil escolher realmente quais seriam os melhores, porque todos foram excelentes. Então, agradecer a todos os nossos professores e professoras, agradecer aos gestores, coordenadores, que participaram, que ajudaram nossos alunos nesse período de pandemia, onde, como foi citado, realmente a Secretaria de Educação e Tecnologia vem sempre tentando trazer o máximo, trazer o melhor com a nossa equipe tão comprometida para que nossos alunos não possam ficar sem aula e que possam realmente em casa, todos os dias, assistir às suas aulas, interagir, aprender e seguir com seus estudos, porque essa pandemia vai passar e em breve estaremos de volta nas nossas aulas presenciais, com fé em Deus, todos juntos, realmente por uma educação com qualidade. Então, é a Prefeitura de Belo Jardim e a Secretaria de Educação e Tecnologia juntos nesse mesmo propósito, trazer a educação para a sua casa até que possamos realmente voltar aos dias normais, com fé em Deus. Muito obrigado e que possamos seguir. Ok, professor? Passo agora para Jadilson Gonçalves.
Mais uma vez, nós agradecemos a todos os professores e professoras que compõem a rede municipal de ensino na cidade de Belo Jardim. É motivo de muito orgulho saber que as nossas escolas, os nossos professores, coordenadores, gestores, de uma forma geral, participaram deste bonito evento. Algumas escolas, naturalmente, se destacaram e os seus alunos, prioritariamente, vão receber a premiação digna pelo trabalho, lindos trabalhos realizados pelas escolas, tendo à frente os seus professores que mais tiveram como orientadores para que os grandes trabalhos pudessem ser desenvolvidos. E vindo exatamente do campo, né, da zona rural de Belo Jardim, da escola do campo João Bezerra Filho, aí o aluno, a aluna, que foi orientada pelo professor Aldo Vital da Silva, Emily Geise dos Santos, ficou em terceiro lugar com o trabalho constituído à frente desse magnífico período onde eles trabalharam a xilografura e o cordel. Empatados ali, tecnicamente, né, segundo o professor Heraldo, 2 alunos empataram e foi um trabalho muito, muito bonito para ver essa captação e saber, de fato, quem seriam os primeiros colocados. A Escola Municipal, Dr. Sebastião Cabral, o aluno da 4ª fase do EJA, a Andréa Michele, aliás, foi a professora orientadora, a professora Andréa Michele foi a orientadora, e a aluna vencedora foi Daiane da Silva Moura, que ficou empatada em terceiro lugar com Emily Geise da Escola do Campo. Emily, que é do 9º ano, né, da Escola do Campo. Segundo lugar ficou para a Escola Centro Comunitário Municipal Castelinho, na sede do município, a professora orientadora, professora Iva Santos, e a grande vencedora foi Camille Vitória Santos. Ela ficou em segundo lugar na premiação, que vai receber posteriormente pelo professor Heraldo, que vai estar entregando com a professora Clécia. E ficou em primeiríssimo lugar a Escola do Distrito de Belo Jardim, a Escola Luísa Leopoldina Lopes, a aluna é do 8º ano B, foi orientado pelo professor Evânio Bezerra Dias, daquele distrito. A aluna é Kemily Vitória dos Santos, ela que fez o primeiríssimo lugar. E fica aqui os nossos parabéns a todos os professores, alunos e envolvidos que participaram desse programa, a literatura de cordel, a escola em tempo de pandemia. É assim que fazemos educação, fazendo a diferença, misturando tecnologia com aquilo que nós vivenciamos do melhor da arte popular brasileira. Por que não dizer da arte popular nordestina, através da integração Brasil-Portugal? Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Eu sou o professor Heraldo Cunha e agora vamos começar mais uma aula de língua portuguesa para o 8º ano e 4ª fase da EJA. O assunto de hoje será classes gramaticais, adjetivos e advérbios. Vamos começar pelos adjetivos. Você sabe o que é um adjetivo? O que é um adjetivo? Então vamos estudar a classe gramatical dos adjetivos. Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, um nome, né? Conferindo-lhe uma qualidade, uma característica, um aspecto ou estado. Por exemplo, vejam essa expressão aí, casa velha. Em casa velha, o adjetivo velha está caracterizando o substantivo casa. Então, casa é um nome, é um substantivo. E velha é o adjetivo. Está dando uma qualidade, uma característica, um aspecto ou estado do substantivo casa. Em prédio antigo, o adjetivo antigo caracteriza o substantivo prédio. Então, isto é o adjetivo. São palavras que caracterizam um substantivo, dando-lhe uma qualidade. Os adjetivos variam em gênero, feminino e masculino, e em número, singular e plural, conforme o substantivo que caracterizam. Casa velha, a gente já está vendo aí que variou em gênero, casa velha, gênero feminino, não é? E em número está no singular, porque é uma casa só, uma casa velha. Então, acompanha, né, a variação de número. Já casas velhas continua o gênero feminino, mas há uma variação de número, vai para o plural, acompanhando o plural do substantivo casas. Casa velha,
casas velhas. E assim sucede também com prédio antigo. Prédio é uma palavra masculina, é um substantivo masculino. Então, prédio antigo. E prédios antigos. Então, vejo que variam em gênero, masculino e feminino, e também em número singular e plural, conforme o substantivo que o adjetivo irá caracterizar. Então, vamos estudar agora os adjetivos simples e compostos. Os adjetivos podem ser simples, sendo formados por apenas um radical, ou compostos, sendo formados por dois ou mais radicais. Vejamos aqui alguns exemplos de adjetivos simples. A maçã é vermelha. Olha aí esta oração. A maçã é vermelha. É um adjetivo simples, formado apenas por um radical. Ok? O menino é muito bonito. Minha mãe está zangada. Então, esses são exemplos de adjetivos simples, só tem um. É formado apenas por um radical. Já os exemplos de adjetivos compostos são: meu vestido verde escuro está estragado. Veja aí, verde escuro, com hífen. Então, é um adjetivo composto, ok? Meu vestido verde escuro é a cor do vestido, está estragado. Meu pai é franco-brasileiro. Franco-brasileiro quer dizer que ele tem descendência francesa e também é brasileiro. Francês e brasileiro. Tem as duas nacionalidades. Franco-brasileiro é um adjetivo composto. Que menino mal educado. Olha aí, mal educado, com hífen. Adjetivo composto. Então, adjetivo simples é um só, é uma palavra só, um radical só. Adjetivo composto, compostos, adjetivos compostos, são dois ou mais radicais. Continuemos. Estudaremos agora o gênero dos adjetivos, masculino e feminino, que eu já expliquei naquele preâmbulo, né, inicialmente. Relativamente ao gênero. Os adjetivos podem ser biformes ou uniformes. O que é biforme? Dois, forme, duas formas. Ou uniformes, uma forma só. Então, comecemos pelo adjetivo biforme. Os adjetivos biformes apresentam duas formas, uma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. É uma palavra que ela muda um fonema devido ao gênero, se refere a um substantivo masculino ou se refere, está caracterizando um substantivo feminino. Por exemplo, Helena é uma menina simpática. Vejam a palavra aí, o adjetivo simpática. Está concordando, tá vendo? Com o gênero feminino, que Helena é uma menina simpática. Paulo é um menino simpático. Então, temos a alteração aí de gênero. Então, dizemos que esse adjetivo simpático é um adjetivo biforme, porque ele tem as duas formas, tanto feminina quanto masculina. A blusa é amarela, o casaco é amarelo. Olha aí, duas formas, adjetivo biforme para esta cor, amarelo ou amarela, dependendo do substantivo a que ele se refere, a que ele está dando qualidade, está caracterizando se é o gênero masculino ou se é do gênero feminino. E o adjetivo uniforme tem uma forma só. É um adjetivo, ele é também chamado de adjetivo comum de dois gêneros. São os adjetivos comuns de dois gêneros. Eles apresentam sempre a mesma forma, tanto no gênero feminino quanto no gênero masculino. Ele não muda, como simpático e simpática. Vejam aí, Helena é uma menina feliz. Feliz é o adjetivo. Helena é uma menina feliz. Então, aí o substantivo menina é feminino, mas não há alteração na ortografia, na escrita do adjetivo. Ele é uniforme, ele tem uma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Olha o exemplo do masculino. Paulo é um menino feliz. Veja que não mudou, né? Tanto para o feminino quanto para o masculino, não houve alteração
na escrita do adjetivo. Por isso dizemos que este adjetivo feliz é o adjetivo uniforme. Ele tem uma só forma para os dois gêneros. A blusa é azul, o casaco é azul. Então vocês entenderam aí o que é um adjetivo biforme e um adjetivo uniforme. Vamos para o número dos adjetivos, singular e plural. Existem regras diferentes para a formação do plural dos adjetivos simples e para a formação do plural dos adjetivos compostos. São regras diferentes para cada formação. Vamos para o plural dos adjetivos simples. Para a formação do plural dos adjetivos simples, são utilizadas as mesmas regras de formação do plural dos substantivos. Então, se o substantivo, adjetivo sendo simples, é a mesma regra para o plural dos substantivos. Se o substantivo está no plural, o adjetivo também irá para o plural. Se estiver no singular, o adjetivo fica também no singular. Por exemplo, a pera madura. Veja que o substantivo pera está no singular. Então, o adjetivo que é madura, é a qualidade, é o estado que se encontra a pera, também fica no singular. Já no plural, acompanha as peras maduras e assim em diante. O homem resmungão, que resmunga, que reclama bastante. O homem resmungão. Os homens resmungões. A mochila azul, as mochilas azuis. Entenderam? Então, plural para os adjetivos simples acompanham também a mesma regra de formação do plural dos substantivos. Se o substantivo está no plural, vai para o plural o adjetivo. Se está no singular, fica no singular o adjetivo. E o plural dos adjetivos compostos. Para a formação do plural dos adjetivos compostos, a regra indica que apenas o último elemento varia em número indo para o plural. Contudo, o adjetivo composto se mantém invariável se for formado por um substantivo no último elemento. Então, temos que prestar atenção nessa regra aí. A regra diz que o elemento, apenas o último, varia em número indo para o plural. O primeiro elemento dos adjetivos compostos fica no singular. Mas se o adjetivo composto ele for formado por um substantivo no último elemento, aí ele se mantém invariável. Por exemplo, olha aqui, ó, exemplos com flexão do último elemento. Minha tia é afro-brasileira, está no singular aí. Agora, vamos para o plural. Minhas tias são afro-brasileiras. Vejam que só acompanhou o plural o segundo elemento. É, ó, o que diz a regra, que apenas o último elemento varia em número, indo para o plural, porque os substantivos tias estão no plural. Mas o primeiro elemento, afro, a palavra afro, esse radical, ele permanece no singular. Minhas tias são afro-brasileiras. Vamos ver o outro exemplo. Este aluno é mal educado. Estes alunos são mal educados. Ok? Agora, vamos dar exemplos com adjetivos compostos invariáveis, ou seja, que não vai para o plural o segundo elemento, porque o segundo elemento é um substantivo. A parede é amarelo canário. As paredes são amarelo canário. A gente não vai dizer as paredes são amarelo canários. Não, porque canário é um substantivo. Então, ele fica invariável aí. Tanto no singular quanto no plural, continua sem a flexão do plural. O tecido é vermelho sangue. Os tecidos são vermelho sangue. Ou seja, são da cor do verde, é uma cor que tem vermelho sangue. Vamos para o grau dos adjetivos. Além de sofrer inflexão em gênero e número, os adjetivos flexionam-se também em grau. Assim, adjetivos podem estar no grau normal, no grau comparativo ou no grau superlativo. Então, esses três graus aí. Os graus dos adjetivos indicam as diferentes intensidades com que um adjetivo pode caracterizar um substantivo. Vamos entender com os exemplos. Vejam o grau normal nesta tabela aí. Coloquei todos os graus dos adjetivos. Grau normal. O Mateus é inteligente. Olha, o grau normal. O Mateus é inteligente.
um grau comparativo de superioridade, ou seja, está comparando uma pessoa com outra ou alguma coisa com outra, indicando que um é superior ao outro. Veja um exemplo. O Mateus é mais inteligente que o Bruno. É o grau comparativo de superioridade. O grau comparativo de inferioridade, o exemplo é: o Mateus é menos inteligente que a Camila. Grau comparativo de igualdade, igualando os dois. O Mateus é tão inteligente quanto a Luana. O grau superlativo, relativo de superioridade. O Mateus é o mais inteligente da turma. Aí está dizendo que é o mais inteligente da turma. Não está comparando ele especificamente com outro colega da classe. Aí é o grau superlativo relativo de superioridade. E o grau superlativo relativo de inferioridade, o Mateus é o menos inteligente da turma. E também temos o grau superlativo absoluto analítico. O Mateus é muito inteligente. E o grau superlativo absoluto sintético. O Mateus é inteligentíssimo. Então aqui uma tabela para vocês estudarem os graus, não é, dos adjetivos. Vamos saber agora o que é uma locução adjetiva. A gente já sabe o que é o adjetivo, que é uma palavra que indica, se refere a um substantivo, caracterizando pela qualidade, pelo seu estado, pelo seu aspecto. E o que é uma locução adjetiva? Uma locução adjetiva é um conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como um adjetivo, caracterizando o substantivo. Aí são dois, como se fossem duas palavras, tendo a função de adjetivo. Chama-se locução adjetiva. Duas ou mais palavras que juntas atuam com esta função para caracterizar um substantivo. As locuções adjetivas são formadas maioritariamente pela preposição de mais um substantivo. A preposição de mais é de mais um substantivo. Por exemplo, de criança é relativa, isso aí, essa expressão de criança, ele tem o coração de criança, sei lá, mais ou menos isso. Tem um pensamento de criança, é relativa ao adjetivo infantil. É como se ele tem um coração infantil, ele tem a mente infantil. Então, de criança é uma locução adjetiva. Então, toda essa relação aí, nessa listinha, são locuções adjetivas, porque elas são formadas, né, maioritariamente pela preposição de junto a um substantivo. Por exemplo, de pai é relativo ao adjetivo paterno. De mãe, relativo ao adjetivo materna. De morte, relativo ao adjetivo mortal. De leite, relativa ao adjetivo lácteo. Exemplos de uso de locuções adjetivas. Por exemplo, eu chego e digo, estou com uma dor de abdômen. Uma dor de, olha aí a preposição de, abdômen. É como se eu dissesse, estou com uma dor abdominal. Então, essa dor de abdômen, é uma locução adjetiva dentro desta oração. Minha tia é especialista em tratamento de cabelo. Tratamento de cabelo, subentende-se tratamento capilar, que é relativo ao cabelo. Amor de mãe é insubstituível. O amor materno é insubstituível. Então, amor de mãe, tratamento de cabelo, dor de abdômen, dor de cabeça, são locuções adjetivas. Vamos estudar agora outros tipos de adjetivos. Os adjetivos primitivos são adjetivos cuja origem não reside em outras palavras da língua portuguesa, mas sim em palavras de outras línguas, de outros idiomas. Feliz, bom, azul, triste, grande. Então, aqui exemplos de adjetivos primitivos. Um adjetivo é considerado primitivo quando ele não é originário de outras palavras da nossa língua portuguesa, e sim de outros idiomas. Do latim, do grego, de francês, de vários outros idiomas, que não a língua portuguesa. E os adjetivos derivados? São adjetivos cuja origem reside em outras palavras da língua portuguesa, ou seja, derivam de substantivos
ou verbos. Derivam da nossa língua. Eles são derivados de palavras que já existem na nossa língua. Por exemplo, magrelo. Olha aí, fulano é um magrelo. Ou seja, é muito magro, não é? Deriva de magro, de magreza. Não é? Magrelo. Tem a palavra também magricela, né? Avermelhado. Deriva de quê? Da cor vermelha. Apaixonado. É um adjetivo derivado da palavra paixão. Olha aí o rapaz aí apaixonadíssimo. Né? Quem já ficou assim apaixonado sabe como é. E os adjetivos explicativos? Adjetivos explicativos são adjetivos que expressam uma qualidade própria do ser. Vejam, parece até uma redundância, mas é muito utilizado isso na poesia, na construção literária, por escritores famosos, poetas, para reforçar o sentido daquele substantivo. Vejam aí, fogo quente. Mas, professor, todo fogo não é quente? Sim. Mas nós podemos utilizar. A licença poética nos permite isso, para dar uma explicação maior, para enfatizar mais ainda o substantivo, principalmente muito usado na poesia, na música, na literatura, como arte. Fogo quente, mar salgado, céu azul. Está vendo aí? São adjetivos explicativos. Agora vamos para os adjetivos restritivos. São adjetivos que expressam uma qualidade que não é própria do ser, tornando-o único no grupo de referência. Não é uma qualidade própria daquele substantivo. Estou tornando ele único, né, naquele grupo de referência. Por isso eu digo, blusa amarela. Por favor, pegue aquela blusa amarela para mim. Estou especificando, tornando aquela blusa única, né, no grupo de referência das blusas que estão ali no armário, alguma coisa assim. Blusa amarela. Cantora baiana. Estou tornando-a única no grupo de referência da cantora da Bahia, ela é uma cantora baiana, exclusivamente baiana. Criança inteligente. Então, quando a gente usa esses tipos de adjetivos, eles são chamados de adjetivos restritivos, porque eles expressam uma qualidade que não é própria do ser. Aí a gente usa para tornar aquele ser ou aquele substantivo único no grupo de referência. Adjetivos pátrios. Olha aí, pátrio. Lembra de que pátrio? O país, de pátria, né? São adjetivos que nomeiam as pessoas conforme o local onde nascem ou vivem. São adjetivos derivados, dado que tem quase sempre sua origem no nome do lugar a que se referem. Por exemplo, baiano é um adjetivo pátrio, porque quem é baiano é quem nasce na Bahia, não é? Se refere ao local onde a pessoa nasce, onde a pessoa vive. Então, nós chamamos que são adjetivos derivados, porque deriva da palavra Bahia, do substantivo Bahia, que é o nosso estado da Bahia. Paulista, pernambucano, cearense, alemão, francês, nipo, brasileiro. Nipo é referente ao Japão, a japonês, certo? Nipo brasileiro tem as duas nacionalidades. Luso, brasileiro. Luso é português. Luso brasileiro. E nós aqui que moramos em Belo Jardim, ou nascendo, ou residindo, ou sendo cidadãos belo-jardinenses, aí está o adjetivo pátrio. É assim que se escreve, minha gente, com hífen. Eu tenho visto por aí muita gente escrevendo belo-jardinense, tudo junto ou separado, mas é com hífen, separado, mas com hífen, de acordo com a gramática normativa da ortografia dos adjetivos pátrios. Por isso que eu coloquei, propositalmente, fechei essa lista com o nosso, né, adjetivo pátrio, belo-jardinense, com hífen. Vamos agora para os adjetivos adverbializados. Adverbializados. Adverbializado, lembra o que é advérbios, né, que ainda vamos estudar. São adjetivos que na oração assumem a função de advérbio, ou seja, são adjetivos, mas na oração assumem a função de advérbio, permanecendo assim invariáveis, não variam.
Substitui advérbios de modo terminados em mente, produzindo um discurso mais rápido, acessível e enfático, muito usado por todos nós aqui no português brasileiro. Olha aí o exemplo. Venha rápido ver o que aconteceu. Venha rápido ver. Venha rápido ver o que aconteceu. Este rápido aí, o advérbio rapidamente. Então, esse adjetivo rápido, ele está assumindo a função do advérbio rapidamente. Rapidamente é advérbio. É como se eu dissesse, venha rapidamente ver o que aconteceu. Mas a gente aqui, para produzir um discurso mais rápido, mais acessível, né, a gente diz, venha rápido. Aprendemos fácil a matéria. Fácil aí está assumindo a função do advérbio facilmente. Aprendemos facilmente a matéria. Mas dizemos, não está errado, está corretíssimo. Aprendemos fácil a matéria. Ela escorregou, caiu e bateu forte no chão. Olha aí, forte. Bateu forte no chão. Bateu fortemente. Então, fortemente é o advérbio, mas nós utilizamos um adjetivo para assumir a função do advérbio para produzir esse discurso mais rápido. Então, ali são os adjetivos adverbializados. Vamos estudar agora os advérbios. Encerramos com os adjetivos e vamos entrar agora nesta classe gramatical chamada advérbio, ou os advérbios. O que são advérbios, professor? São palavras que indicam uma circunstância. Lembra que o adjetivo eu falei que era o quê? Que é uma palavra que se refere a um substantivo, indicando uma qualidade deste, né? Um estado, uma característica. Aqui, advérbios são palavras que indicam uma circunstância, uma situação. Essa circunstância pode ser de tempo, de lugar, de modo, de intensidade. Há vários tipos de advérbios. E eles modificam um verbo, um adjetivo ou um advérbio. No caso lá do adjetivo, só caracteriza o substantivo. Aqui o advérbio, eles modificam verbos, eles modificam também adjetivos, modificam também outro advérbio e pode mudar o sentido de uma oração inteira. Vamos ver alguns exemplos de advérbios. O bebê nasceu aqui. O bebê nasceu aqui. Aqui eu já sei aqui, advérbio de lugar. O bebê nasceu ontem, advérbio de tempo. O bebê nasceu de manhã, olha aí, uma locução aí adjetiva, mas adverbial. De manhã, de tempo. O bebê nasceu rapidamente, de modo rápido, de maneira rápida. O bebê já nasceu, olha aí, ó. O bebê não nasceu, de negação. Primeiramente, o bebê nasceu. Possivelmente, o bebê nasceu. Então, são exemplos aí utilizando a mesma situação, a mesma circunstância, mas que eles modificam. Alguns estão modificando o verbo, um adjetivo, um advérbio, ou até dando sentido, mudando o sentido da oração. Vamos explicar mais detalhadamente os advérbios. Quais são os tipos de advérbios que existem? A classificação dos advérbios é feita conforme a circunstância que um determinado advérbio transmite. Por exemplo, advérbio de lugar. Olha, aqui, ali, atrás, longe, perto, embaixo. Todas essas palavras e muitas outras são advérbios de lugar, porque indicam a localização. Advérbio de tempo. Hoje, amanhã, nunca, cedo, tarde, antes. Está vendo? Advérbio de tempo, porque transmite essa situação, essa circunstância de tempo, de passagem de tempo, relativa a tempo. Advérbio de modo, bem, mal, rapidamente, devagar, calmamente, pior. Essas palavras indicam advérbio de modo, um advérbio, uma maneira, né? Um modo como as coisas são produzidas ou elas acontecem. Vamos ver outros tipos de advérbios. Advérbio de afirmação, já está afirmando, olha aí, positivamente. Sim, certamente, certo, decididamente, são advérbios de afirmação. Advérbio de negação, negando, não, nunca, jamais, nem, tampouco. E advérbio de dúvida, talvez, quiçá, possivelmente, provavelmente,
porventura. Então, vocês já estão vendo aí vários tipos de advérbios. Continuemos com advérbios de intensidade, que intensificam algo, intensificam uma ação, alguma coisa. Olha aí, pode intensificar um adjetivo, um advérbio, uma oração, mudar o sentido. Muito, pouco, tão, bastante, menos, quanto. E advérbio de exclusão, está excluindo alguma coisa. Salvo, senão, somente, só, unicamente, apenas. Advérbio de inclusão, está incluindo. Inclusivamente, também, mesmo, ainda. E os advérbios de ordem, primeiramente, ultimamente, depois, dando uma ordem às coisas, aos acontecimentos. Vamos para os advérbios interrogativos. Alguns advérbios podem ainda ser classificados em advérbios interrogativos, sendo utilizados nas interrogações diretas e indiretas, indicando circunstâncias de lugar, de tempo, modo e causa. São os advérbios por quê? Olha aí, separado, sem acento, com a interrogação, indicando uma causa. Por quê? Por que, professor, tem que aprender advérbio e adjetivo? Por quê? Onde, indicando lugar, como, indicando modo, quando, indicando tempo. Advérbios interrogativos, quando eles aparecem, né, fazendo uma interrogação, fazendo uma pergunta. Exemplos do uso de advérbios interrogativos. Onde está sua carteira? Onde está sua carteira? Olha aí, onde é o advérbio, está aí como advérbio de lugar, mas é utilizado como advérbio interrogativo na interrogação direta. Por que a interrogação é direta? Porque aparece aí o ponto de interrogação no final. Vejam o outro. Perguntei onde estava a sua carteira. Perguntei onde estava a sua carteira. Continua aí o advérbio de lugar, mas numa oração, numa interrogação indireta, porque não aparece o ponto de interrogação. Os graus dos advérbios. Os advérbios são palavras invariáveis, ou seja, elas não são, não sendo flexionadas em gênero, masculino e feminino, e número, plural e singular. Apesar disso, alguns advérbios podem ser flexionados em grau, comparativo e superlativo, similares, ou seja, semelhantes, parecidos aos graus dos adjetivos. Vejamos. Olha aqui, grau comparativo de inferioridade. Ele é formado por menos, mais o advérbio, mais que ou do que. Fica como na frase? Ele come menos lentamente do que eu. Olha aí, menos, mais o advérbio lentamente, do que. Ele come menos lentamente do que eu. Está, é a inferioridade. O grau comparativo está comparando. O grau comparativo de igualdade, formado por tão, mais um advérbio, mais quanto, ou como, ou quão. Olha ali o exemplo. Ele come tão lentamente como eu. Igualdade. Ele come. Eu como lento, ele também come lento igual a mim. Ele come tão lentamente como eu. Grau comparativo de superioridade, é formado por mais o advérbio, mais que e ou do que. Ele come mais lentamente do que eu. Ele come mais lentamente do que eu. Grau superlativo absoluto sintético, formado por advérbio mais o sufixo, normalmente sufixo, mais, menos íssimo, o sufixo íssimo, normalmente é o íssimo. Olha ali o exemplo. O avião chegou cedíssimo ao aeroporto. Eu não disse cedo, né? Que é advérbio de tempo. O avião chegou cedíssimo. Estou superlativando, não é? O advérbio. Estou intensificando no grau superlativo absoluto sintético. E tem o grau superlativo absoluto analítico, acompanhado de outro advérbio, muito, mais o advérbio. Por exemplo, aquele estudante escreve muito bem. Olha aí, especificando muito de intensidade, advérbio de intensidade, e bem, advérbio de modo. Então, eu estou intensificando o modo como ele escreve. Aquele estudante escreve muito bem. Ok? Então, vocês vimos aí a tabelinha dos graus dos advérbios também. Agora vamos
já perto de encerrar a aula, estudar a locução adverbial. Falei da locução adjetiva, que é quando dois adjetivos, né, eles aparecem e tem a função de um advérbio. E aqui na locução adverbial é um conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como um advérbio, alterando o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Olha os exemplos aí. Aquele fã sabe de cor. Olha aí, de cor. Sempre tem uma preposição. Aquele fã sabe de cor as letras de todas as músicas. Então, esse de cor é uma locução adverbial. Em breve, estaremos viajando pelo Japão. Em breve. Locução adverbial. Gosto mais de trabalhar de noite. Eu gosto mais de trabalhar de noite. Então, exemplos de locuções adverbiais. E a classificação das locuções adverbiais. As locuções adverbiais são também classificadas conforme a circunstância que expressam. Locução adverbial de lugar. À esquerda, à frente, ao lado, em cima, por perto, em volta. Vejam que duas palavras aí, não é? Sempre aí com a preposiçãozinha. Locução adverbial de lugar. E a locução adverbial de tempo, exemplos, pela manhã, de noite, à tarde, em breve, às vezes. Locução adverbial de modo, em silêncio, de cor, ao contrário, às pressas, à vontade. Locução adverbial de afirmação, com certeza. Olha aí, que a gente tanto ouve as pessoas falarem. Você gosta de xerém com galinha? Com certeza, né? Vejam como é que se escreve, é separado, são duas palavras, é uma locução adverbial de afirmação. Com certeza, separado. Veja aí muita gente, Facebook, Instagram, escrever tudo junto. Está errado, bota até no lugar do N, bota um N. Vamos prestar atenção na grafia da nossa querida língua portuguesa. Sem dúvida, por certo, de fato. Locuções adverbiais de afirmação. Locução adverbial de negação é negando, de forma alguma, de modo algum, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Locução adverbial de intensidade, de muito, de pouco, de todo, em excesso. E locução adverbial de dúvida, pode ser também com certeza e quem sabe. Então, vimos na aula de hoje as classes gramaticais, duas classes gramaticais, muito importantes para a coerência e coesão da produção textual da nossa língua portuguesa, que foram os adjetivos e os advérbios. Espero que vocês tenham gostado. Esta aula foi para o 8º ano e para a 4ª fase da EJA. Eu sou o professor Heraldo Cunha, fique com Deus e até a próxima aula.